Questão 93. Considere as seguintes afirmações. Ele vai fazer uma lista de afirmações, depois a gente tem que buscar uma alternativa que seja coerente com os julgamentos que a gente fizer, entre correta e incorreta. Antes, uma revisão. Montar um diagrama lógico dos conjuntos numéricos que formam o conjunto dos reais. Temos os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Olhando para os racionais e irracionais, você já percebe que podemos chamar qualquer elemento dentro desse conjunto aqui de racional. Então, todos os números naturais estão dentro do conjunto dos inteiros. E este está dentro do conjunto dos racionais. Então, todo natural é racional, assim como todo inteiro é racional também. Mas, nem todo racional é inteiro ou natural. Nem todo inteiro é natural. E não há interseção entre os irracionais e os racionais. Ou seja, a interseção entre eles é nula, vazia. Em outras palavras, se um número é irracional, ele não pode ser racional. E vice-versa. Se o número é racional, ele não pode ser irracional. Um número racional é uma razão de dois inteiros, onde o divisor é diferente de zero, pois não se divide por zero. Então, dados dois inteiros A e B, a razão A sobre B é um número racional, com B diferente de zero. Então, para saber o que é um irracional, você tem que olhar para o número e seria impossível transformá-lo numa razão de inteiros. Uma dízima periódica, ela pode ser transformada numa razão de inteiros. Você pode rastrear a fração geratriz dela, ou seja, a razão que deu origem àquela dízima. Já uma dízima não periódica, você não consegue determinar isso. Por exemplo, se você pega qualquer circunferência e estabelece uma razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro, seja qual for a circunferência que você pegar, isso aqui vai dar o número π. Isso vai ser 3,14 alguma coisa. É muito próximo disso. Pode não ser exatamente, mas vai sempre se aproximando disso. É porque quando você for medir, você pode não conseguir fazer com tanta precisão. Então, é por isso que os valores podem variar um pouco. Toda medida tem um nível de precisão, não é 100% perfeita. E é daí que vem o número π, dessa relação. Outro exemplo de um número irracional é qualquer raiz não exata. Qualquer raiz não exata é um número irracional, independente do índice da raiz. Por exemplo, a gente tem a raiz quadrada do 2. Isso aqui vai dar um número irracional, pois não tem raiz exata. Isso aqui tem uma aproximação de 1,41. Isso aqui é uma aproximação. Se você não aproximasse, você tem que ficar dividindo isso aqui infinitamente e sem um período, sem um padrão. Com esse conhecimento em mãos, vamos à questão. Todo número irracional é uma dízima periódica. Errado. Todo número é uma dízima periódica não é irracional. Toda dízima periódica é um número racional. Correto. Toda dízima periódica é um número racional. Não quer dizer que todo número racional é uma dízima periódica. Cuidado. Há dízimas não periódicas que são racionais. Errado. Dízima não periódica é irracional. E vimos que não há interseção entre os irracionais e os racionais. Portanto, não pode haver dízimas não periódicas que são racionais. Todo número racional é uma dízima periódica. Errado também. Ué, mas dízima periódica não é racional? Sim, mas o 1 também é racional. O 1 eu posso escrever ele na forma de 1 sobre 1, uma razão de inteiros. E isso aqui não é uma dízima, mas também é racional. Então isso aqui está errado. Ao afirmar todo, ele erra, porque eu achei um contra-exemplo. E agora o macete de prova. Vamos suspender o julgamento desse item 5. Vamos imaginar que a gente não tenha muita segurança para julgar o item 5. A soma de dois irracionais pode ser um número racional. Vamos trabalhar com o que a gente tem até aqui. Vamos eliminar alternativas. Isso é malícia de resolução de prova para esse tipo de questão. Somente 1 é correta? Errado. Qualquer uma que afirme que a 1 é correta está errada. Somente 2 e 4 são corretas? Não sei. As afirmações 1 e 3 são corretas? Errado. A 1 e 3 estão erradas. Todas as afirmações são falsas? Errado também, porque a 2 é verdadeira. Somente a afirmação 2 é correta? Não sei, porque eu não julguei a 5. Percebe que se você não conseguisse garantir a 5,
pelo menos você aumentou sua chance de acertar no chute, de 20% para 50%. Mas vamos lá. Aqui a gente vai precisar do conceito de número simétrico, ou oposto aditivo, que estudamos lá na aula de números inteiros, na playlist aritmética. Eu vou pegar o número π e vou somá-lo com o seu oposto aditivo, com o seu simétrico, menos π. Isso vai dar π, pela regra de sinais aqui, ó, menos π. Alguma coisa menos essa própria coisa é zero. Zero é um número racional, porque zero é um número natural e todos os números naturais são racionais. E ainda, você pode escrever o zero como uma razão de inteiros, o 0 sobre 5. Isso aqui é zero. Então, qual que é a ideia? Aqui eu tenho um número irracional. Aqui também. Então, eu mostrei, através desse exemplo, que essa afirmação está correta. Ele não afirma que toda soma de irracionais é racional. Ele afirma que a soma de dois irracionais pode ser um racional. Está correto. Aqui eu somei um irracional com um irracional e deu um número racional. Então o item 5 está correto, nos deixando como gabarito a letra B. Somente 2 e 5 são afirmações corretas. Questão 108. Mais uma questão de julgar itens. Então vamos ver o comando da questão. Ele quer os itens que são incorretos. É uma afirmação sobre os itens incorretos. O caso quer saber quantos itens são incorretos. Muita atenção nisso. Vamos ao primeiro. O valor absoluto do algarismo 3 no número 13.125 é igual a 3.000. Aqui ele está brincando com você. Com nós, né? Porque, olha só. Valor absoluto. Estamos falando de módulo. Vimos isso na aula de números inteiros, lá na aritmética. E ele tentou te confundir com o conceito de valor relativo, pois o nosso sistema numérico, base 10, também tem a característica posicional. Então, temos o número 53 e o número 503. Quando a gente olha para o algarismo 5 nesses dois números, e aí eu pergunto sobre o valor absoluto do 5, nesse número 53, isso é 5. Só que o valor relativo do 5 é igual a 50. Porque, olha, ele representa 5 dezenas, ou seja, 50 unidades. Já no número 503, o valor absoluto do algarismo 5 também é 5. É o módulo de 5. O módulo de 5 é 5. Módulo de 3 é 3. Módulo de 3.000 é 3.000. Já o valor relativo do algarismo 5 vai ser 500, porque ali representa 5 centenas. Da direita para a esquerda, né, vamos aumentando em potências de 10. Começamos com 10 elevado a 0, são as unidades. No caso aqui é 3 vezes 10 elevado a 0, 3 vezes 1. Aqui são as dezenas, 10 elevado a 1. 0, que no caso é 0 vezes 10 elevado a 1. Mais 5 vezes 10 elevado a 2, que são as centenas. E assim vai, aumentando em potências de 10. Então, muito cuidado. Com base nisso, esse item está incorreto. O valor absoluto do algarismo 3, o valor absoluto de 3 é 3, não é 3.000. O valor relativo de 3 seria 3.000. E aqui no número 13.125, o 3 está representando 3.000 unidades. Então já poderíamos eliminar a opção D. A subtração de dois números naturais A e B, sendo A maior que B, não é possível no conjunto dos naturais. Aqui vai um grande depende. A subtração de dois números pode ser dada de duas formas. Ou A menos B, ou B menos A. Se o A é maior que B, vamos organizar assim. Se o A é maior que B, temos duas possibilidades. A menos B vai resultar um número positivo. Sendo A e B dois números naturais, isso aqui vai dar um número natural. Vamos melhorar isso aqui. Isso aqui vai dar um número C, onde C também é natural. Porque C vai ser um número maior que zero. Uma subtração de naturais que vai gerar um número maior que zero. Então, isso também é um número natural. Por exemplo, 2 menos 1. 2 é maior que 1. Então, 2 menos 1 vai dar 1, que também é um número natural. Então, o número natural A, que é maior que B, que o outro natural B, fazer A menos B vai dar um número maior que zero. Já B menos A vai dar um número C, onde C é menor que zero.
E aí não pode ser natural, porque menor que zero é negativo. Não tem número negativo no conjunto dos naturais. Então a subtração de dois números naturais, A e B, tem essas duas possibilidades ali. Só que ele afirma que não é possível. Isso está errado, porque no caso de cima é possível fazer essa subtração dentro dos números naturais. No caso de baixo não é possível fazer essa subtração dentro do conjunto dos naturais. Então o item 2 também está errado. Então já eliminamos a alternativa A também. O item 3 a gente tem que fazer conta. Ele afirmou o seguinte: 13 sobre 8 mais 1,375 é igual a 3. Vamos desenvolver essa conta aqui para ver se a igualdade se mantém. Basicamente você tem duas opções. Ou você transforma esse número em decimal para somar com esse, ou você transforma esse aqui numa fração de mesmo denominador que essa para somar essas frações. No caso, você multiplicaria por 8 em cima e embaixo. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que está sendo dividido por 1. Fique à vontade. Dividindo 13 por 8, como é que fica? Vamos praticar uma divisão decimal. E vai dar 1, né? Vai restar 5. Na divisão dentro dos naturais a gente pararia. Mas aqui é uma divisão decimal, a gente vai continuar. Então para continuar a gente bota uma vírgula aqui e um zero aqui. Agora, 50 dividido por 8. Mais próximo é 6. Vai restar 2. Coloca um zero também. 20 dividido por 8. 2. Vai dar 16, sobra 4. Coloca um zero. 40 dividido por 8 dá 5. E aí resta o zero. Portanto, 13 sobre 8 é a mesma coisa que 1,625. Mais 1,375. Isso aqui, somando os dois, vai dar 3. E aqui, ó, é um acréscimo àquela expressão, né? Zero à esquerda. Você é um zero à esquerda, ou seja, não muda nada. Tá querendo dizer o quê? Se você bota 1 milhão de zeros à esquerda de um número inteiro, isso aqui vai continuar sendo 3. Mas também, se você botar à direita, só que você bota uma vírgula e bota 1 milhão de zeros à direita, infinito zero à direita, também não vai mudar nada. Isso aqui vai continuar 3, tá? Então o item 3 está correto. Como eu quero a quantidade de incorretas, meu gabarito é letra B. Somente duas delas estão incorretas. Questão 103 da nossa lista. Uma determinada empresa vendeu 7.500 produtos no primeiro semestre de 2016. Chama de V essa venda aí? Dá 7.500. Primeiro semestre. Sendo que a tabela a seguir indica a representação decimal percentual em relação ao total. Quem é meu total? Total é V. Então essa representação decimal está em relação ao total, mês a mês. Com base nesses dados, o número total de produtos vendidos nos meses de maio e junho foi de... Fiz uma adaptação aqui, tá, gente? As alternativas estão aqui no cantinho para eu poder dar um zoom maior para facilitar a leitura aí. Então, gente, se eu chamei o total de V desse semestre, a tabela aqui está representando esse semestre mês a mês. Então, em janeiro, vendeu 0,10 V. Em fevereiro, vendeu 0,13 V. Se eu somar tudo isso aqui, todo esse percentual, tem que dar 100%. 100% é o total, é o próprio V. Só que aqui tá essas porcentagens em representações decimais. Porcentagem nada mais é que uma fração de denominador 100. Passe isso para porcentagem, passe esse número aqui para porcentagem. Ok, eu vou transformar esse número em uma fração de denominador 100. Acabou. É isso. É sobre isso. E tá tudo bem. Quando eu falo 20%, estou falando 20 dividido por 100. 20%. Também poderia representar assim. Isso aqui também, olha só. Dividir por 100. Esse 20, não é como se tivesse aqui 20,0? Eu vou andar, se eu estou dividindo, eu vou olhar para o número de zeros do meu divisor, da potência de 10, que no caso é um 100, e andar tantas casas quanto forem os zeros. 1, 2. Esse aqui vai ficar 0,20. Ou só 0,2. Acabou. Esse que é o entendimento básico de porcentagem. Então, porcentagem não é uma matéria específica, é uma fração. É uma fração. Só que uma fração especial de denominador 100. Então, ele não me deu o número da venda, o número de produtos vendidos. Ele me deu esse valor representado na forma de decimal percentual. E esse decimal percentual está em relação ao total, que é de 7.500. Ele me deu o total. Então, para eu descobrir quantos produtos foram vendidos em maio e junho juntos, tenho que descobrir quanto que cada mês vendeu. Então, em maio, eu vendi 0,2 do meu total, que
que é 7.500. 0,2 eu posso representar como 20%. E aí, se eu simplifico a fração de 20%, eu obtenho 1/5. Mas vamos deixar aqui, ó, 0,2 é igual a 20% vezes 7.500. Como tudo é um produto, eu posso cortar isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar 20 vezes 75. Fica mais fácil de fazer as contas. Isso aqui vai dar 1.500. Então, em maio, eu sei que eu vendi 1.500 produtos. Às vezes é legal você se colocar ali na questão. Não foi eu que vendi, né? E junho? Junho foi 25% do total de produtos. Ou seja, 1/4. Então, 25% de 7.500. Posso simplificar também. Quando eu fizer essa multiplicação de 25 vezes 75, vou obter 1.875. E agora, para obter o que ele quer, eu somo M mais J. Michael Jackson. 1.500 mais 1.875 é igual a 3.375. Gabarito letra E. E no cantinho, ó, letra E. Então essa é a ideia. Para você perder o medo de porcentagem, o primeiro passo é simplesmente esclarecer. Porcentagem é uma fração de denominador 100. A partir daí, é você saber trabalhar com frações. E essa que é a questão dos números racionais, é você ficar fazendo esse jogo de vai e vem. Tá em número decimal, você passa para fração. Tá em fração, você passa para decimal. E aí você vai manipulando como lhe for conveniente. Questão 94. Vamos praticar achar a fração geratriz de uma dízima periódica, ou seja, a razão que originou aquela dízima. Somando 2,33333 infinito e 3,111 até o infinito, podemos dizer que a terça parte dessa soma vale. Ou seja, primeiro, o que é a terça parte de alguma coisa? Eu pego essa coisa, divido ela por 3. E aí vou ter 3 partes. A terça parte vai ser uma dessas 3 partes. Ou seja, é a mesma coisa que eu pegar isso e multiplicar por 3. A terça parte de x. A terça parte de algum valor. Essa que é a tradução. Então eu quero somar essas duas coisas. Depois eu quero calcular a terça parte dessa soma. Tem 2 caminhos. Você poderia achar a fração geratriz individual de cada um, somar essas frações e aí calcular a terça parte. Ou se liga na ideia. Tem aqui 2,3,3,3 até o infinito. Aí você vai somar com 3,1111 até o infinito. Se você pudesse vir lá do infinito, sempre somando assim, né? Como isso daria um número menor que 10, você pode fazer esse raciocínio. Se desse um número maior que 10, essa soma, aí vai 1, aí embola as próximas casas. Como é que você faz isso lá do infinito para cá? É complicado. Como vai ser a soma desses dois algarismos vai ser um número menor que 10, você pode usar esse raciocínio aqui. Essa soma sempre vai apresentar 4 como resposta. 3 mais 1, 4. 3 mais 1, 4. Como não vai em nada, então não altera em algum momento. Então sempre vai ser 4 para cá. E até que chega aqui, ó, 2 mais 3 é 5. Acabou. Tudo bem. Você sai em uma nova dízima. Não acabou, né? Mas pelo menos você só precisa achar a fração geratriz de uma dízima, em vez de achar para 2. Então como é que é o processo? Entendendo uma dízima periódica. Isso aqui a gente pode usar a seguinte notação também, tá? 5,4 e uma barrinha deitada em cima do período da dízima. O que é o período? É a composição dos algarismos que ficam se repetindo. Aqui, você tem um período de um algarismo só, ó, o 4. Ele se repete infinitamente. Poderia ter aqui, ó, 5,323232. Assim vai. Quem é meu período ali? O período, ó, é o 3 e o 2. No caso aqui é um período simples, aqui é um período composto. Poderia ter o caso seguinte. A minha dízima não começa exatamente após a vírgula. Ela começa após algum algarismo depois da vírgula. No caso aqui depois do 7. Então meu período não é isso aqui não, tá? Meu período, nesse caso aqui também vai ser o 3 e o 2. Então isso aqui ficaria assim, ó, 5,32 com a barrinha acima. E esse aqui ficaria 3,732 com a barrinha em cima também só do 32. Então qual que é a ideia? Eu vou chamar de x a minha dízima. Agora, eu vou multiplicar
por uma certa potência de 10, que seja o suficiente para deslocar essa vírgula até depois do primeiro período. Vamos trocar aqui para ficar mais ilustrativo. Então, para andar com essa vírgula para a direita, eu tenho que multiplicar por potência de 10. Nesse caso aqui, para andar uma casa só, eu multiplico por 10 elevado a 1, que é a mesma coisa que o próprio 10. Então, eu vou obter um novo número assim, 5, 4, e aí vem a dízima de novo. A dízima se mantém. Só que eu multipliquei o x por 10. Como eu disse que x é igual ao número 5,44444, 10x vai ser 54,4444. E aí a sacada vem agora. Aí eu faço o seguinte, 10x é igual a... ou 10x menos x vai ser igual a 54,4 a dízima menos 5,4 dízima. Vamos trazer essa conta para cá, ó. 54,4 menos 5,4 dízima. Aqui, ó, 4 dízima menos 4 dízima. Isso aqui vai zerar. É alguma coisa menos essa própria coisa. E aqui agora a gente faz normalmente. 54 menos 5 vai dar 49. 10 vezes o x menos 1 vez o x vai dar 9 vezes o x, sendo igual a 49. Divido os dois lados por 9, eu obtenho 49 sobre 9. Então, aqui eu achei a minha fração geratriz dessa dízima aqui, ó. Eu não chamei essa dízima de x? Olha aqui o x na forma de uma razão de inteiros. Na dízima periódica eu consigo transformar ela em uma razão de inteiros. E aqui no caso já está uma fração irredutível. Ou seja, esses números não possuem divisores comum. Até porque o 49 é uma potência do 7, né? 7 ao quadrado. Então ele fatorado é 7 ao quadrado. Então o 9 fatorado é 3 ao quadrado. Então eles não têm divisores em comum. Então essa fração está irredutível. Não tem como simplificar. Só que ele não quer a fração geratriz dessa soma. Ele quer a terça parte dessa soma. Então ele quer 1/3 de x. 1/3 de 49 sobre 9. Isso aqui vai dar 49 sobre 27. Também está na forma irredutível, não tem como simplificar, resultando como gabarito letra A. Então agora eu te convido a você praticar. Pega essa ideia que eu trabalhei para achar a fração geratriz dessa dízima e aplica nessas duas, para você achar as frações dessas duas. Aí você soma essas frações e depois tira 1/3 do resultado dessa soma. Para você, e tem que achar o gabarito letra A também, tá? Lembrando que na soma de frações você vai ter que igualar os denominadores para poder somar. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.